Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Murrinho. Espero que todos estejam bem. Dando sequência no nosso conteúdo da apostila 3, a gente volta a trabalhar com a frente 2, trabalhando duas aulas dessa apostila, as aulas 39 e 40 e 41 e 42. As duas abordam os centros de poder dentro da nova ordem mundial, uma focando um pouco mais no caso japonês, outra focando um pouco mais no caso europeu. Já trabalhamos esse conteúdo anteriormente, ao abordarmos a industrialização do Japão e ao abordarmos os blocos econômicos, em especial a União Europeia. Então, dentro dessa aula, nós vamos abordar mais a nova ordem mundial, pensando nela como um todo e não apenas nesses centros de poder. Me acompanhe nos próximos slides para que a gente possa trabalhar muito bem esse conteúdo. Para nós começarmos, então, esse conteúdo, é importante dizer que essa nova ordem mundial que a gente está estudando não tem nada a ver com essa teoria conspiratória que rola pelos sites de internet. Se trata, na verdade, de uma ordem geopolítica que mostra uma periodização de fatos e de relações de poder ao longo da história, onde essa nova ordem mundial sucede à ordem da Guerra Fria e a ordem da Guerra Fria, por sua vez, sucede à ordem do imperialismo ou ordem da Revolução Industrial. Para retomarmos um pouco essa ideia de nova ordem mundial, já que faz tempo que a gente trabalhou com essa introdução, é importante frisá-la então que ela vem logo depois do final da Guerra Fria e que alguns fatos são marcantes desse final da Guerra Fria. Um dos primeiros fatos marcantes, no ano de 1989, a queda do Muro de Berlim, símbolo muito significativo desse período da Guerra Fria, que separava Berlim Ocidental ou isolava Berlim Ocidental capitalista de Berlim Oriental socialista, dentro da Alemanha Oriental, que era uma porção socialista da Alemanha, influenciada pela União Soviética. Quando esse símbolo vem a cair, nós temos praticamente um ano depois a reunificação da Alemanha, que foi um país dividido durante esse período da história, ou durante boa parte desse período da história. Uma vez que tem a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha, o poder da União Soviética começa pouco a pouco a se tornar cada vez mais reduzido dentro do continente europeu. Pacto de Varsóvia, Comecon, instituições importantes ligadas ao poderio da União Soviética começam a ruir, que acaba culminando com o próprio fim desse país e a sua fragmentação. Então, toda aquela esfera de influência socialista dentro da Europa, na Ásia, até mesmo no continente americano, como foi o caso cubano, aquilo deixa de acontecer. O que acontece com a própria União Soviética? De várias repúblicas que formavam uma nação só, nós temos aí um conjunto de repúblicas que se tornam independentes. E essas várias repúblicas independentes, para manterem num primeiro momento seus laços econômicos, seus laços comerciais e seus laços militares, criam um bloco chamado SEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Hoje, um bloco muito esvaziado do ponto de vista militar e econômico, mas que foi super importante nesse momento de fragmentação da União Soviética, de manter alguns laços que ainda eram importantes, mesmo com a independência das nações ou dos estados que faziam parte da antiga União Soviética. Olhar para esse filme, O Adeus Lenin, é olhar para um retrato muito interessante desse período da história. Esse é um filme alemão que retrata a vida de uma família que vivia na porção oriental de Berlim e que essa família vive um drama por ver o pai, chefe da família, traindo a família ou substituindo a família não por outra família simplesmente, mas por um outro regime econômico. Para aqueles que já assistiram, acho que sempre vale a pena reassistir. Para os que não conhecem, com certeza será um bom momento de diversão. Beleza? Pensando na nova ordem mundial. Para a gente começar a analisar, então, a nova ordem mundial, o que a gente tem que ter em mente é que as relações de poder sofrem uma alteração. Se a gente tinha, durante o período da Guerra Fria, uma ordem bipolar, marcada pela disputa, pela hegemonia entre os Estados Unidos e a União Soviética, capitalismo e socialismo, a partir desse momento a gente tem a configuração de uma nova organização do poder, um poder unimultipolar, E por que unimultipolar? Porque a gente pode enxergar de duas formas essas relações de poder. Do ponto de vista econômico, perceber a configuração de um mundo multipolar, onde múltiplos polos de poder econômico acabam se configurando nesse cenário relativamente mais recente. Temos, enquanto polos de poder econômico, a manutenção dos Estados Unidos, que já era um polo de poder econômico durante o período da Guerra Fria,
em função do seu poder industrial, poder da tecnologia de ponta, da questão comercial ao redor do mundo. Podemos ver a emergência da União Europeia como um polo de poder. União Europeia, que como a gente já estudou na aula sobre blocos econômicos, surge lá no final da Segunda Guerra Mundial, ainda com blocos bem reduzidos, como o Benelux. Depois a gente tem a formação da SECA, a constituição do mercado comum europeu, e aí a gente tem o desenvolvimento desse bloco como um todo até na década de 90 vir a se tornar como União Europeia. É sempre importante você buscar lá atrás essas referências, e eu vou deixar para vocês um linkzinho para depois vocês buscarem essas referências e retomarem esse conteúdo. O Japão aparece como potência emergente também, né? Emergente no sentido de uma nova potência que aparece nessa nova ordem mundial e que emergiu durante o período da Guerra Fria, que emergiu em função da ajuda norte-americana com o Plano Colombo, que emergiu em função do direcionamento da sua economia para a produção de tecnologia de ponta, como a gente estudou no processo de industrialização mundial, que eu também deixo o linkzinho logo no comentário para vocês poderem retomar essa ideia. E mais recentemente a emergência da China como grande polo de poder, dividindo aí o continente asiático, em especial o leste e sudeste da Ásia, parte da Oceania, como esfera de influência, junto aí com o Japão. China que emergiu bastante, né, a partir da década de 1970, que a gente já conversou sobre essa industrialização chinesa, mas que a gente ainda vai abordar um pouco mais, aprofundar um pouco mais essa situação em aulas futuras. Beleza? Isso do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, a gente precisa perceber que há uma espécie de monopólio dos Estados Unidos, uma espécie de hegemonia norte-americana, como a única superpotência do ponto de vista militar. Por isso, então, configuro como unipolar, segundo esse ponto de vista. E os Estados Unidos reforçam essa sua hegemonia pela prática militar que passam a adotar após os atentados terroristas realizados no 11 de setembro de 2001. Os atentados terroristas que aconteceram nos Estados Unidos acabam fazendo com que os Estados Unidos adotem uma postura de combate intenso ao terrorismo, uma guerra que não espera o terrorismo atuar para depois contra-atacar, mas é uma guerra de caráter preventivo, de identificação de países, de grupos que dão suporte ao terrorismo e o combate intensivo a esses países e grupos. É o que nós chamamos de guerra ao terror ou de doutrina Bush, porque essa guerra ao terror foi instituída dentro do governo do George W. Bush, que era o governo justamente que estava no comando durante, a ocorrência dos atentados de 11 de setembro. O que a gente vai perceber diante dessa guerra ao terror, diante dessa doutrina Bush, que alguns países serão identificados como países do eixo do mal. Iraque, Irã, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, Síria, ao longo dessa história recente, passaram a ser identificados como potenciais alvos norte-americanos e de aliados norte-americanos, porque de alguma forma contrariam os interesses norte-americanos ou podem estar envolvidos de fato com atentados terroristas, com decisões que sejam de alguma forma prejudiciais aos interesses norte-americanos. Isso que eu acabei de falar para vocês não é nenhuma novidade. Isso daí a gente já trabalhou em um momento anterior, quando a gente falou do final da Guerra Fria. Mas eu acho sempre importante a gente retomar para passar a conversar sobre os principais aspectos dessa nova ordem mundial. E um aspecto que eu destaco para vocês é um novo olhar sobre conflitos internacionais. Até o período da Guerra Fria, ou durante o período da Guerra Fria, era muito comum a gente falar de um conflito entre leste e oeste. E esse conflito tinha no leste a União Soviética, no oeste os Estados Unidos, e essa diferença, de organização política, de organização econômica, essa questão ideológica, esse poder armamentista que eles se desenvolveram ao longo do período da Guerra Fria. Essa disputa, esse conflito leste-oeste, dá lugar a um outro tipo de conflito, que a gente chama de conflito norte-sul. E esse conflito norte-sul, ele fica muito evidente nesse mapa que eu trago aqui para vocês, onde eu tenho duas regiões distintas, a região que a gente chama de norte desenvolvido, a região que a gente chama de sul subdesenvolvido,
e que é um conflito que vai além daquela questão armamentista e aeroespacial, mas é um conflito de interesses. Um conflito de interesses econômicos, de interesses ambientais, de interesses tecnológicos, entre essas duas regiões. Quando eu caracterizo essas duas regiões, eu acho muito importante frisar com vocês algumas limitações dessa divisão norte-sul, que é justamente o motivo pelo qual eu coloco o termo norte, entre aspas, o termo sul, entre aspas. Afinal de contas, quando a gente pensa em norte e sul, a gente está pensando nos hemisférios da Terra, e ao pensarmos nos hemisférios da Terra, a gente sempre tem como referência a linha do Equador. E aqui eu vou traçar o que seria o equivalente à linha do Equador. Se eu olho para essa linha do Equador, de fato, tudo que eu tenho ao norte da linha do Equador refere-se a regiões desenvolvidas da Terra? Não. De fato, o que eu tenho ao sul do Equador refere-se, de fato, a regiões subdesenvolvidas do nosso planeta? Também não. Então, aqui eu já tenho uma limitação do ponto de vista da definição geográfica de hemisfério norte e hemisfério sul. Não respeitar a linha do Equador. Até porque, se a gente olha com atenção para esse mapa, Austrália e Nova Zelândia são países que estão ao sul da linha do Equador, mas fazem parte do norte desenvolvido. Vários países da África saariana estão ao norte da linha do Equador, mas aí fazem parte do sul subdesenvolvido. Então, aí a gente tem uma primeira limitação importante dentro dessa divisão, desta regionalização do planeta. Outra coisa que a gente percebe de muito interessante é que mesmo dentro de cada uma dessas regiões, o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido, existe uma profunda diferença econômica, existe uma profunda desigualdade. É fácil quando a gente compara, por exemplo, uma economia como a economia brasileira e uma economia como a de Serra Leoa, ou a economia chinesa com a economia do Peru. Então percebam que há profundas diferenças dentro desse sul. E se eu quiser olhar para o norte, eu também percebo essas diferenças, como a dos Estados Unidos e da Albânia, como a economia japonesa e a economia que a gente encontra, por exemplo, nas antigas repúblicas que faziam parte da União Soviética, como o Tajiquistão. Então, veja que é uma divisão que coloca somente dois grupos de diferenciação e que acaba se tornando muito simplista, né? Acaba não levando em consideração as profundas diferenças que acontecem ou que aparecem entre as nações. Olhando agora para essa questão do conflito, né? Eu falei para vocês que aqui a gente tem um conflito de ordem econômica, a gente tem um conflito de ordem ambiental e de ordem tecnológica entre essas regiões. De onde vem esse conflito econômico? Aparece principalmente nas disputas comerciais, né? A gente já teve oportunidade de trabalhar com a questão do comércio internacional e vimos como os Estados Unidos, a própria União Europeia, adotam muitas medidas protecionistas em suas economias, prejudicando muitas vezes o desenvolvimento dos países do hemisfério sul em chegarem os seus produtos junto a essas regiões no hemisfério norte. Um conflito, muitas vezes, de ordem ambiental, como a gente vai trabalhar, de certa restrição por parte dos países desenvolvidos em reduzir a emissão de fontes fósseis de energia, ou então pensar na questão do lixo produzido, ou então na questão do desmatamento realizado para o desenvolvimento de áreas agrícolas nos países subdesenvolvidos. Quer dizer, existem muitos pontos de dissonância entre esses grupos de países quando se fala em políticas de ordem ambiental para melhoria da qualidade ambiental no nosso planeta. Quanto à questão tecnológica, é sempre importante enxergar a primazia dessa questão tecnológica dos países mais desenvolvidos e dessa dependência tecnológica dos países menos desenvolvidos, onde o custo para ter acesso a essa tecnologia acaba sendo muito caro e muitas vezes acabam pedindo quebra de patentes para poderem ter acesso a essas tecnologias para gerar bem-estar dentro da sua sociedade. De uma maneira simplista, né, como essa divisão nos coloca, eu coloquei algumas características para vocês pensarem nesse norte e nesse sul, nesse norte desenvolvido, nesse sul subdesenvolvido. O norte desenvolvido com o maior domínio econômico na divisão internacional do trabalho, enquanto que uma situação de submissão é vista pelo sul subdesenvolvido. O que eu quero dizer com isso? Na divisão internacional do trabalho, o norte é muito mais industrializado do que o sul.
O norte tem uma produção tecnológica muito maior do que a do sul. O norte, ao comercializar os seus produtos, comercializa bens, vende bens de maior valor agregado, enquanto que o sul depende da compra desses bens e depende da venda de commodities, principalmente, matérias-primas agrícolas, matérias-primas minerais, que acabam tendo um baixo valor agregado. Pensando nessa questão tecnológica, um domínio tecnológico dos países do norte, uma dependência tecnológica desses países do sul. E isso acaba refletindo muito na concentração da riqueza. Uma riqueza cada vez mais concentrada nos países do norte desenvolvido e menos concentrada nos países do sul subdesenvolvido, o que acaba referindo-se também à questão do padrão de vida, porque isso acaba tendo algum impacto sobre esse padrão de vida, por mais que a gente saiba, né, que o PIB per capita ele acaba mascarando a questão da desigualdade. Então, esse é um ponto sempre muito importante, um ponto que os vestibulares gostam muito de focar em suas questões. Beleza? Uma próxima questão importante é pensar em conflitos mais de ordem militar que podem acontecer diante dessa nova ordem mundial, como a gente vai perceber no nosso próximo slide. Pensando então em possíveis conflitos durante essa nova ordem mundial, o cientista político norte-americano Samuel Huntington desenvolveu logo no começo da década de 90, após o período da Guerra Fria, a tese do choque de civilizações, onde conflitos não mais teriam por trás as diferenças ideológicas entre capitalismo e socialismo, mas diferentes nacionalidades, diferentes etnias, diferentes grupos religiosos, em que seus interesses moldariam novos conflitos internacionais. Então, para a gente entender essa tese do choque de civilizações, é primeiro muito importante a gente identificar quais são os grupos envolvidos. Temos um primeiro grupo muito importante, que é o grupo ocidental. Esse grupo ocidental, como eu circulo aqui no mapa para vocês, vai envolver Canadá e Estados Unidos, vai envolver a Europa Ocidental como um todo e vai envolver lá na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Então, aqui eu tenho um primeiro grupo envolvido dentro desse choque de civilizações. E eu o destaco porque ele vai ser o principal agente de conflito durante essa nova ordem mundial, principalmente pelo poderio militar desenvolvido pelos Estados Unidos. Temos um segundo grupo, menos importante nesse sentido, que é o grupo latino-americano, representado pelo México, pela América Central e pelos países da América do Sul. Um terceiro grupo que pode vir a se tornar um grupo muito influente no futuro, o grupo representado pela Rússia, pelo leste europeu, que tinha um grande poder durante o período da Guerra Fria. Um quarto grupo, esse eu acho muito importante a gente frisar, o grupo árabe muçulmano, que vai contar aí com o norte da África e o Oriente Médio, principalmente, e que num primeiro momento vai ser um grupo que vai colocar em xeque esse domínio da civilização ocidental, por conta da prática do terrorismo, e talvez como resposta da forte influência que essa mesma civilização ocidental realizou, em especial na região do Oriente Médio. Hoje, no entanto, vemos o fortalecimento da civilização cínica, que é a civilização chinesa, também chamada de budista, confuciana, crescendo muito do ponto de vista comercial e colocando-se como uma ameaça aos interesses ocidentais. E aí três grupos aí que não merecem tamanho destaque: a civilização africana, boa parte da África subsaariana, a civilização hinduísta, que coloca-se aí dentro do sul da Ásia como uma potência, mas que se restringe muito a essa região, e a influência shintoísta, ou a civilização, shintoísta, que é representada pelo Japão, no caso, e que já teve uma influência muito grande, uma influência muito grande do ponto de vista econômico, mas não do ponto de vista militar. A tese do choque de civilizações já foi muito mais cobrada, principalmente nos vestibulares da década de 90, mas acabou caindo em desuso. Por quê? Porque ela não confirmou-se de fato como um grande conflito entre várias civilizações, ficando muito restrita a questão da influência ocidental e do poderio ocidental em relação a apenas algumas dessas civilizações, como eu mostrei para vocês. Conflito de fato que a gente pode perceber nessa nova ordem mundial acontecem por fruto de movimentos de caráter nacionalista, de caráter emancipatório de algumas regiões do mundo. E aqui eu vou destacar para vocês no próximo slide
esses conflitos mais centralizados no continente europeu. Para terminarmos então o nosso conteúdo, quero trazer para vocês os principais conflitos de ordem étnica, de ordem nacionalista, de ordem emancipatória que acontecem dentro dessa nova ordem mundial. São conflitos relativamente recentes e que trago esses que são mais recentes justamente porque os vestibulares podem pautar suas questões com base neles. Em destaque, conflitos que acontecem no continente europeu que chamam mais a atenção da mídia. E um primeiro que eu quero trazer para vocês não chega a ser uma guerra de fato, mas um conflito de interesses políticos, conflito de interesses econômicos que acontece dentro do Reino Unido, que nós temos aí o separatismo da Escócia e da Irlanda do Norte. Só que para a gente conhecer esse movimento separatista, é importante a gente esclarecer algumas dúvidas que sempre são recorrentes, do que são as Ilhas Britânicas, o Reino Unido, a Irlanda, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, porque normalmente levam muitos alunos à confusão. Então, para isso, trago essas imagens aqui para vocês. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam nessas imagens. Temos aqui o que nós chamamos de Ilhas Britânicas. Deixa eu só pegar a canetinha preta. Duas ilhas, uma ilha maior, a ilha da Grã-Bretanha, e uma ilha menor, que eu aponto aqui com a setinha, ilha da Irlanda ou Pequena Bretanha. Duas ilhas britânicas que compõem aí a porção centro-norte do continente europeu. No entanto, quando eu passo a analisar essas duas ilhas do ponto de vista político, eu percebo a existência de dois estados-nação. Um primeiro estado-nação que eu posso identificar, dentro da ilha da Irlanda, é referente ao país independente que nós chamamos de Irlanda ou de Eire. O outro país independente em questão é o país que nós chamamos de Reino Unido. Veja que uma bandeira só representa esta pequena parcela dentro da ilha da Irlanda e a totalidade do que nós chamamos de Grã-Bretanha. Então, dois estados-nação, Irlanda e Reino Unido. E este terceiro mapa mostra exatamente a composição do Reino Unido. O Reino Unido que vai ser composto por 4 nações diferentes, 4 diferentes países compondo esse estado-nação. Dentro da ilha da Irlanda encontramos a Irlanda do Norte. Dentro da Grã-Bretanha encontramos ao norte a Escócia. Na porção centro-oeste encontramos o país de Gales. E a maior parte dessa ilha da Grã-Bretanha sendo composta por aquilo que nós chamamos de Inglaterra. E aí você pode usar este segundo mapa, essa segunda imagem aqui, de suporte quando quiser fazer essa diferenciação. O que motiva o separatismo escocês? Diferenças históricas dos escoceses em relação aos britânicos e diferenças econômicas em relação também a essas regiões. O desejo de maior autonomia política, o desejo de maior autonomia econômica e uma menor relação de dependência em relação ao Reino Unido é o que motiva os escoceses a buscar esse processo de independência política. No ano de 2014, houve um plebiscito na Escócia que acabou não surtindo o resultado esperado pelos separatistas. E o que aconteceu na Escócia? A permanência da Escócia no Reino Unido acabou sendo motivada pela permanência da Escócia dentro da União Europeia. Mas a gente sabe que hoje o Reino Unido não se encontra mais dentro da União Europeia. Então pode ser que esse movimento separatista escocês volte a ganhar força para que a Escócia se separe do Reino Unido e volte a fazer parte, ou pleiteie um retorno para fazer parte da União Europeia. O separatismo na Irlanda do Norte é um separatismo já mais famoso. É um separatismo relativamente mais antigo do ponto de vista do engajamento político. Encontramos dentro da Irlanda do Norte um grupo, ou encontrávamos, na verdade, dentro da Irlanda do Norte, um grupo terrorista de origem católica denominado como IRA, que na língua inglesa, traduzindo para o português, significa Exército Republicano Irlandês. Intenção desse grupo: formar uma nação só dentro da ilha da Irlanda, uma nação de maioria católica. Mas grupo religioso dos católicos ou grupo terrorista como o IRA, que encontra uma resistência muito forte dos protestantes, que são maioria dentro do Reino Unido como um todo.
e que defendem a permanência da Irlanda do Norte dentro do Reino Unido. Hoje, um movimento que não tem tanta força do ponto de vista da ação terrorista, mas um movimento que pode surgir com força em função da saída do Reino Unido da União Europeia e do desejo de pessoas da Irlanda do Norte em se unificarem com a Irlanda para voltar a fazer parte da União Europeia. Beleza? Então é uma questão que hoje passa não só por diferenças étnicas, mas por questões políticas e econômicas também. Um segundo caso importante para a gente analisar é o caso da Espanha, que a gente vê no próximo slide. No caso espanhol, o que a gente percebe é a existência de movimentos separatistas em duas regiões. Ao norte do território, na região do País Basco, que trago a bandeira logo ao lado, e a nordeste do país, na região da Catalunha, que também trago a bandeira para vocês. É legal perceber que esse nacionalismo nas duas regiões, ele acaba sendo expressado inclusive no próprio futebol. O Clube Barcelona é um clube que representa muito esse sentimento nacionalista dos catalães, enquanto que o Atlético de Bilbao representa muito o nacionalismo dos bascos. Inclusive, dentro desse clube não joga cidadão que não seja do País Basco, quer dizer, é como se fosse uma grande seleção dos bascos competindo diante dos espanhóis e de outros atletas de outras nacionalidades. Beleza? O que motiva muito esse conflito ou que motiva esse separatismo, né, desses dois povos? Em primeiro olhar, diferenças culturais, principalmente do ponto de vista do idioma. O vasconço, que é o idioma dos bascos, e o catalão, o idioma dos catalães, se diferencia muito do idioma dos espanhóis, do idioma dos franceses, que acabam aí sendo vizinhos, né, do território espanhol e muito próximo dessas duas áreas separatistas. Mas para além dessa questão cultural, é importante frisar a questão econômica. Temos dentro do País Basco uma área fortemente industrializada, indústria metalúrgica, indústria siderúrgica, de transporte naval, enquanto que a região da Catalunha se destaca bastante pela existência da cidade de Barcelona e desta ser uma das cidades mais turísticas do continente europeu. Ou seja, a obtenção de dinheiro por parte dessa atividade é muito forte nessa região. E qual é o questionamento que se faz? Do governo central em Madrid receber muitos recursos financeiros a partir das atividades desta região, mas não reconhecer a importância desses investimentos, desse recebimento, ao realizar investimentos nas mesmas regiões. Então, você mistura a questão das diferenças culturais com a questão das diferenças econômicas. E dentro de um cenário pós-crise que a Espanha viveu no começo dos anos 2000, há uma exacerbação desse sentimento. No caso do País Basco, acho que é importante a gente fazer uma outra ressalva, de que durante o regime ditatorial de Francisco Franco na Espanha, da década de 40 à década de 60, formou-se um grupo de ação terrorista denominado ETA nessa região, que no idioma vasconço significa Euskadi ta Askatasuna, ou Pátria Basca e Liberdade, que através de atentados terroristas contra autoridades espanholas, sejam políticas, judiciais, sejam autoridades ligadas aí a juizados, acabavam tentando buscar a independência política dessa região, coisa que na Catalunha o processo se dá de maneira distinta, se dá muito mais de maneira pacífica, se dá de maneira muito mais diplomática. Hoje o ETA não tem atuação alguma do ponto de vista militar, do ponto de vista do terrorismo, já que renunciou à luta armada. Mas, durante um bom tempo, o ETA ficou famoso, junto com o IRA, pela atuação forte através do terrorismo nesses movimentos emancipatórios ou separatistas. Para a gente terminar o nosso conteúdo, destaco no próximo slide dois países também com separatismos, a Bélgica e a Itália. Acompanhe aqui comigo. No caso italiano, quando a gente olha para esse movimento separatista que existe no norte do país, estamos falando de um movimento separatista principalmente de cunho econômico. Essa região, denominada como Padania, é uma região cortada pelo Vale do Rio Pó. Vale do Rio Pó, que a gente já viu na aula sobre industrialização da Itália, concentra a maior parte da industrialização italiana e concentra boa parte da riqueza produzida dentro desse país. É nessa região que encontramos cidades importantes como Gênova, Turim,
e Milão, e nessa região surge um movimento separatista chamado Lega Nord, ou Liga Norte, ou Liga Padânia, que é um movimento político já formalizado, que concorre em processos eleitorais e que almeja aí a independência política dessa região. Muito difícil aparecer nos vestibulares, porque apesar da existência e do fortalecimento desse grupo, ainda não há um movimento tão forte a ponto de conseguir esse processo de separação. No caso da Bélgica, temos aqui duas áreas bem distintas do país. Ao norte, a região dos Flandres, de ocupação principalmente de uma população de origem holandesa, por isso coloco a bandeirinha da Holanda junto a essa região, onde o holandês acaba sendo o principal idioma, ou o flamenco, ou flamengo, que é um idioma muito próximo do holandês, e uma outra região, que é a região da Valônia, de ocupação principalmente de população de origem francesa, por isso a bandeirinha também aparece aqui no mapa, em que o idioma francês acaba sendo mais falado. Historicamente, nós temos aí a região da capital Bruxelas como uma região bem misturada entre esses dois povos. O movimento separatista hoje que acontece é dentro dessa região dos Flandres. Motivação desse separatismo não é simplesmente a questão cultural, por mais que ela seja de alguma forma importante para quem vive nessa região. O que mais motiva, assim como acontece nas outras regiões que nós estudamos, é a questão econômica, de ser uma área mais rica, que não aceita, de alguma forma, bancar o desenvolvimento ou bancar o custo das demais regiões e busca, com essa independência, ter mais recursos econômicos em suas mãos. E, para isso, então, almeja maior participação política dentro do parlamento belga, para que esse separatismo, na verdade, acabe se efetivando. Aqui logo abaixo eu coloquei a bandeira da região dos Flandres, que é um símbolo muito importante dentro desse nacionalismo que existe. Beleza? Acho muito importante vocês fazerem a leitura desse capítulo a respeito de separatismo. Acho importante vocês darem uma olhada nas aulas anteriores em que falamos do Japão surgindo como um polo de poder, que vocês vão encontrar nas aulas 13 e 14 da apostila 1, da apostila 2, na verdade, ver as aulas sobre a União Europeia, que nós já trabalhamos, as aulas 9 e 10, essa sim na apostila 1, mas ambas na frente 2, e que eu vou deixar aqui o linkzinho para vocês darem uma olhada, tá bom? Um grande abraço, obrigado mais uma vez pela atenção de todos, vamos fazer bem os exercícios para fixar bem esse conteúdo. Até um próximo encontro, galera. Tchau, tchau. Fiquem bem.